Hospital Central Valença, o dia começava como tantos outros, mas algo prestes a acontecer iria mudar tudo em questão de segundos. De repente, o som agudo de patas correndo ecoou pelo corredor principal, cortando o burburinho das equipes, apressadas. Max, um vira-lata de pelo-areia marcado pelo tempo e pelas ruas, irrompeu pelas portas da frente carregando com força um saco preto de lixo entre os dentes. Gritos se espalharam rapidamente. Um animal solto em um hospital parecia uma ameaça iminente. Seguranças foram acionados, mas antes que alguém pudesse alcançá-lo, Max disparou pelos corredores com uma determinação que ninguém ali poderia entender. O caos tomou conta. Pessoas se afastavam, móveis foram deslocados, sons de passos, apressados se misturavam com vozes aflitas. Entre toda a confusão, Clara, uma jovem enfermeira de olhar atento, percebeu algo estranho. Enquanto os outros viam apenas um saco de lixo balançando na boca do cachorro, ela notou pequenos movimentos dentro do volume negro. Parou, curiosa e apreensiva, seu coração apertado pela suspeita do que poderia estar ali dentro. Horas antes, ainda na penumbra do amanhecer, Max começava seu ritual de sobrevivência. Há quase 10 anos, as ruas eram seu único lar. Muitas vezes rejeitado, agredido ou ignorado, ele aprendeu a confiar apenas no próprio instinto para encontrar comida e abrigo. Naquela manhã fria, ele farejava como sempre atrás das lixeiras próximas à antiga padaria abandonada, um lugar esquecido pela cidade, marcado por caixas quebradas e restos de vida. Foi ali, entre o cheiro forte de lixo e abandono, que ele sentiu algo diferente. Um cheiro que não era o costumeiro de restos de comida, mas algo vivo, delicado e indefeso. Com cuidado, Max aproximou o focinho de um saco preto rasgado no chão. Algo se mexia dentro dele. Sem hesitar, ele usou o focinho para abrir um pouco mais a borda da bolsa. E, para seu espanto, encontrou um bebê recém-nascido, pálido e trêmulo, mal respirando, escondido entre os detritos do mundo que o rejeitava. Max congelou, sentindo o peso daquela pequena vida nas suas mãos, ou melhor, na sua boca. Ele sabia que precisava agir rápido. Movido por um impulso que ia além da fome ou do medo, ele se levantou e começou a caminhar mancando em direção a um lugar que sempre tinha pessoas: o hospital. Ele não entendia o que era aquele prédio branco e movimentado, mas sabia que ali poderia haver ajuda. Voltando ao hospital, Clara ajoelhou-se diante do cão que parou no meio do corredor agitado, ainda segurando a bolsa. Os olhos de Max, brilhantes e cansados, refletiam uma mistura de medo e esperança. Uma história de anos vivendo invisível para a cidade. Clara estendeu a mão lentamente. A tensão da situação não apagava sua compaixão. Max permitiu que ela tocasse sua cabeça pela primeira vez em anos. Um gesto de confiança silenciosa. Quando Clara finalmente abriu o saco, a visão do bebê a fez engasgar. Os lábios azulados, o corpo minúsculo e a respiração frágil mostravam o quão perto aquela vida estava do fim. Ela chamou socorro imediatamente e uma equipe médica correu para assumir os cuidados. O recém-nascido foi levado às pressas para a UTI neonatal, enquanto Clara ficou ali, encarando Max, que recusava deixar o hospital, como se soubesse que sua missão não havia terminado. Naquele instante, entre o frenesi do hospital e o silêncio do medo, um laço silencioso se formava. Max, que por anos sobreviveu nas sombras, estava prestes a encontrar algo que ele não sabia que desejava. Um lar, mas aquilo era só o começo. O beco atrás da antiga padaria da Rua do Mercado ainda cheirava a fermento velho e papelão molhado. As janelas estavam seladas com tábuas, mas era ali que Max, todas as manhãs, iniciava seu ritual de sobrevivência. Ele passava lentamente entre as pilhas de caixas, farejando com paciência. Nada ali era por acaso. Cada passo, cada desvio, era aprendido com a dor de quem já tinha apanhado, fugido, se escondido e sobrevivido. Max não tinha coleira, nome, visível, nem olhos que se detivessem nele por mais de alguns segundos. Mas ele lembrava do som da porta batendo no dia em que foi deixado ainda filhote em uma calçada qualquer.
Lembrava do primeiro chute que levou ao tentar entrar em um açougue. E lembrava também do gosto do pão amanhecido que uma menina ruiva deixava cair de propósito perto da banca de jornal anos atrás, até ela desaparecer da praça sem aviso. Aquela manhã parecia igual às outras, mas havia um silêncio estranho na rua. Os caminhões de entrega não haviam passado. O padeiro, que às vezes deixava restos na calçada, não apareceu. Max estranhou. Cheirou as bordas da caçamba de entulho, subiu com esforço em uma pilha de sacos de lixo e parou. O faro detectou algo que o fez recuar. Não era comida, nem rato morto, nem fralda suja. Era outra coisa. O saco preto estava rasgado com uma ponta enrolada. Dentro, um som quase imperceptível, como o de folhas secas arrastadas pelo vento. Max se aproximou devagar, os pelos da nuca eriçados. Enfiou o focinho com cuidado. Um cheiro doce, quente e fraco, quase imperceptível. Vivo. A respiração do ser ali dentro era tão leve que por um segundo ele achou que fosse imaginação. Mas então a bolsa se moveu. Um estremecer lento, desesperado. Ele recuou, circulou ao redor, como se tentasse entender o que era aquilo. Não havia ninguém por perto. Nenhuma voz, nenhum vulto nas janelas. Só ele, o saco e o que quer que estivesse morrendo ali dentro. Max enfiou o focinho de novo, puxou com os dentes a borda solta do saco. O choro abafado, sufocado, estourou, no silêncio como um soco. E por um instante tudo congelou. Ele se afastou, mas só por um instante. Então, como se algo antigo, esquecido, enterrado sob anos de abandono e rejeição se reacendesse, Max pegou o saco pela ponta. Era pesado, desajeitado. Mas ele puxou. Um passo. Outro. Mais um. Cada movimento fazia o saco bater nas pedras do calçamento, e ele quase largou. Mas o som fraco lá dentro voltou. Um gemido. Um pedido. Um milagre implorando por socorro. Max conhecia o caminho até o hospital. Tinha passado por lá algumas vezes tentando sombra nos dias mais quentes, ou caçando migalhas deixadas perto da lanchonete dos fundos. Sabia que havia gente lá. Gente demais. Gente com cheiro de pressa, de medo, de café forte. Mas agora, ele não pensava nisso. Só caminhava. Chegou à entrada principal arfando. O saco balançava entre os dentes. A movimentação era um turbilhão de sons e passos. Um segurança gritou algo ao vê-lo. Uma senhora recuou, puxando a bolsa contra o peito. Max não reagiu. Apenas continuou sem soltar a sacola. Alguém tentou chutá-lo de lado. Ele desviou. Entrou. Corredores brancos. Luzes agressivas. Vozes sobrepostas. Passos. Portas abrindo. Alarmes. Um carrinho de limpeza quase o atropelou. Max seguiu mesmo assim, guiado apenas pelo instinto de que ali dentro, em algum lugar, havia quem pudesse ouvir aquele choro fraco. Foi quando ele entrou na sala de descanso das enfermeiras. 3 mulheres estavam sentadas. Riam baixinho. A primeira se levantou de súbito ao vê-lo. A segunda bateu palmas tentando espantá-lo. Mas a terceira, uma mulher de olhos claros e cansaço no rosto, ficou imóvel. Observou. Seus olhos desceram lentamente até o saco que balançava na boca de Max. Ela franziu a testa. E então, ele parou. Largou o saco no chão com delicadeza. Deu um passo para trás. E esperou. A enfermeira se ajoelhou. O chão estava gelado, mas ela não sentiu. Com dedos trêmulos, abriu o saco devagar. O cheiro a atingiu primeiro. Algo entre leite e ferro. Um som abafado, quase um soluço. E então ela viu. E congelou. Por um segundo, Clara achou que seus olhos a estavam enganando. O que via ali, enrolado num pano fino e manchado, era pequeno demais, frágil demais. Não parecia possível. Mas o som era real. Um choro rouco, quase apagado, que vinha daquele corpinho envolto em tecido úmido e sujo. Ela deixou escapar um "meu Deus", quase inaudível, antes de se virar num salto, gritando pelo corredor. "Alguém me ajuda! UTI neonatal!" Agora, o pânico se espalhou como fogo seco em campo de palha. Em segundos,
Outros profissionais apareceram. Um enfermeiro correu com um lençol limpo. Outro ligou para a pediatria. A comoção puxou olhares de todos os cantos do hospital. Enquanto isso, Max recuou mais um passo. Observava tudo em silêncio, o peito arfando com esforço. As patas sujas de poeira. Os olhos fixos no pequeno embrulho que agora era carregado com pressa nos braços de Clara. Aquela era a primeira vez, em muitos anos, que alguém olhava nos olhos de Max com algo além de nojo ou desconfiança. Clara, mesmo no meio do caos, parou por um instante antes de desaparecer na curva do corredor. Fitou o cachorro com um misto de incredulidade e reverência, como se soubesse, sem palavras, que aquela vida que ela agora carregava nos braços só estava ali por causa dele. A UTI neonatal virou uma zona de emergência. Luzes foram acesas com força. O bebê foi colocado em uma incubadora aquecida. O choro era fraco, falhado, como se cada respiração fosse uma batalha. Os médicos trabalharam rápido, monitorando batimentos, oxigenação, buscando sinais de hipotermia, de trauma, de abandono. E havia todos eles. Enquanto isso, Max permaneceu no saguão. Não tentou fugir. Não rosnou, nem latiu. Apenas deitou, encostado na parede fria, como se soubesse que agora não era mais ele quem precisava de cuidados. Era como se, depois de 10 anos vagando pelas ruas, pela primeira vez ele tivesse uma missão cumprida. Os plantonistas começaram a comentar em tom baixo. Ninguém sabia explicar direito. Uns falavam de um cachorro louco que invadiu o hospital. Outros diziam que ele trouxe algo. A história se espalhava, deformando-se a cada boca. Mas quando a chefe da pediatria viu o vídeo do circuito interno, Max entrando pela porta com o saco pendurado entre os dentes, ela mandou arquivar a filmagem com urgência. Era algo muito além do que sabiam lidar. Lá fora, já começava a chover. A tarde descia pesada, carregada. Max ainda estava no mesmo lugar quando Clara saiu da ala neonatal. As mãos lavadas até os cotovelos e os olhos vermelhos. Não se sabia se de cansaço ou de emoção. Ela se aproximou devagar, como se desculpasse por tudo o que o mundo havia feito com ele até ali. Ajoelhou-se perto e estendeu a mão. Ele não reagiu. Apenas a olhou. Ela falou baixo, como quem conversa com alguém que está acordando de um sonho longo demais. Foi você, né? Você salvou ele. Max aproximou o focinho. Cheirou a palma da mão dela. Não havia medo ali. Nem cheiro de ameaça. Só um perfume leve de sabão e remédio. Clara encostou os dedos na cabeça dele, sentindo a aspereza dos pelos, os nós duros, de sujeira e os calombos das cicatrizes antigas. E mesmo assim, havia uma ternura naquele toque que o fez fechar os olhos. Foi ali, sem aviso, sem planejamento, sem adoção formal ou documento assinado, que o laço se formou. A primeira rachadura no muro que Max ergueu ao longo de uma década nas ruas. E no peito de Clara, acostumado com perdas e pressas, algo amoleceu também. Porque havia naquele cachorro o que nenhum protocolo médico conseguiria explicar. Ela se levantou, olhou em volta. Os pacientes do saguão ainda cochichavam. Um segurança se aproximou, pronto para expulsar o animal. Mas Clara balançou a cabeça, firmemente. Ele fica. O homem hesitou, mas recuou. E Max, pela primeira vez, não foi enxotado, nem ignorado, nem tratado como ameaça. Foi aceito, mas aquilo era só o começo. Max não saía do lugar. Mesmo com o entra e sai constante de pessoas no saguão, os ruídos de chamadas no alto-falante e os passos apressados cruzando o piso encerado, ele permanecia ali, deitado, vigilante, como um guardião sem posto. As luzes artificiais não o incomodavam, nem o frio do ar-condicionado que contrastava com o calor úmido da rua. Era como se, instintivamente, soubesse que ainda não podia ir embora. Clara passou boa parte da tarde entrando e saindo da UTI neonatal. O bebê estava vivo, mas a situação era grave. Hipotermia, sinais claros de desnutrição, infecção. Ainda não sabiam há quanto tempo ele estava naquele saco preto. Os médicos especulavam. Horas, um dia, talvez mais. Nenhuma câmera de
Segurança nas imediações da padaria abandonada tinha captado nada. E ninguém, absolutamente ninguém, dera entrada no hospital com qualquer pista. Era como se aquela criança tivesse aparecido do nada. Mas Clara sabia. Max sabia, e isso bastava. Na sala dos enfermeiros, os comentários começaram a pesar. Já passou da hora de tirarem esse bicho daqui, disse um técnico, tirando a touca cirúrgica com impaciência. Pode ter doença, sarninha, raiva, sei lá. E se morde alguém? Vai sobrar pra gente. Clara ouviu calada. Quis responder, mas se conteve. Sabia como as coisas funcionavam ali. Tudo que saía da norma era visto como ameaça. E Max, por mais imóvel e pacífico que estivesse, era exatamente isso. Uma anomalia no sistema. No início da noite, um segurança novo se aproximou, decidido. Moça, desculpa, mas esse cachorro tem que sair. Não pode ficar aqui dentro. Você sabe, ordem da direção. Clara se levantou da cadeira, exausta, as mãos nos bolsos do jaleco. Não levantou a voz. Apenas disse: ele salvou uma vida hoje. O segurança hesitou. Eu entendo, mas... Você não entende, não. Ele trouxe um bebê vivo na boca. Um recém-nascido. Pra cá. Por instinto. Por coragem. Eu não sei porquê, mas ele veio. Trouxe. Ficou. E não arreda o pé. Os olhos do segurança buscaram alguma resposta em Max. O cão apenas o olhava. Calmo. E foi impossível ignorar. Havia algo ali que nenhum protocolo de segurança previa, mas a tensão continuava, crescendo. O hospital não era lugar para cachorro de rua, por mais heróico que fosse. E Max parecia sentir isso. Passava as horas deitado, mas de vez em quando se erguia, caminhava até a porta da UTI, como quem pressente algo, encostava o focinho na parede de vidro e cheirava o ar. E depois voltava para o mesmo canto, onde Clara sempre deixava um potinho com água e, discretamente, restos de comida. Foi numa dessas idas à porta da UTI que Clara o encontrou em pé, com as patas firmes no chão brilhante e o olhar fixo lá dentro. O bebê seguia ligado a máquinas, dormindo sob uma manta branca rodeado de aparelhos que apitavam baixo. Eu também me sinto assim, Max, sussurrou ela. Como se não pudesse fazer nada, só esperar. Max virou o rosto para ela com um gesto, lento, quase humano. E naquele instante, Clara sentiu algo quebrar. Uma barreira invisível, uma rachadura profunda. Não era só empatia, era identificação. O tipo de solidão que só quem já foi deixado para trás conhece. No dia seguinte, chegou uma notificação da diretoria. O cão deveria ser retirado do hospital até o final do expediente. Alegaram riscos sanitários. Imagem institucional. Regras. Clara leu o e-mail e engoliu seco. Foi até o pátio dos fundos, onde Max agora se abrigava do barulho. Encontrou-o encolhido sob um banco de concreto, o focinho sobre as patas. Sentou-se ao lado dele, sem pressa. Pegou uma maçã no bolso e partiu ao meio. Ofereceu um pedaço. Quer saber? Já expulsaram gente muito pior daqui. Max aceitou a fruta com cuidado. Os dentes não morderam com força. Era como se soubesse que aquilo era uma oferta de paz. Mas a tranquilidade não duraria, porque naquela noite o bebê teria uma piora súbita. E Max teria um pressentimento. Foi quando, no silêncio absoluto da madrugada, ele se levantou do chão com um movimento seco e começou a andar. Naquela hora, algo quebrou dentro dela. A madrugada mergulhava o Hospital Central Valença num silêncio tenso, desses que antecedem algo irreversível. Os corredores, que horas antes fervilhavam de passos, agora eram longos túneis de luzes foscas e monitores sussurrando alertas. Apenas os ruídos do mundo noturno se infiltravam pelas frestas. O ronco de um gerador, o latido distante de outro, cão. O vento seco arrastando folhas pelo estacionamento. Clara já não conseguia dormir. Nem em pé, nem sentada, nem de olhos fechados. Passava de uma sala a outra com uma prancheta nas mãos e uma ansiedade crescente no peito. O bebê, ainda sem nome, seguia em estado delicado. Mas havia uma instabilidade estranha, como se o corpinho,
Ele lutasse contra algo invisível. Uma oscilação nos sinais vitais que ninguém conseguia explicar. Foi às 3h18 da manhã que Max se ergueu. Não com pressa, não em pânico, mas com precisão. Como se soubesse exatamente o que estava para acontecer. Ele cheirou o chão, o ar, e partiu em passos firmes em direção à UTI neonatal. No posto de enfermagem, Clara revia anotações quando ouviu as unhas do cão riscando o piso liso. Ela olhou para cima e viu Max parado diante da porta da UTI, o olhar fixo no interior. Algo na postura dele a fez largar tudo e correr. Max? Ela se abaixou tentando entender. O que foi? O cão não respondeu, apenas rosnou baixo, um som grave, contido. E foi nesse exato segundo que um alarme soou dentro da unidade. Clara levantou-se de um pulo e correu até a porta de vidro. Lá dentro, as luzes se acenderam automaticamente. Monitores disparavam. Enfermeiras surgiam de todos os lados. O bebê estava convulsionando. Max recuou 2 passos, sentou-se e ficou ali como uma sentinela. Clara entrou, enluvando as mãos ainda no caminho. Uma médica já estava ao lado da incubadora. Parâmetros instáveis, batimentos acelerados, febre súbita. O pequeno corpo tremia. Por quase 10 minutos o ambiente foi só ação. Troca de sondas, ajustes em equipamentos, intervenções urgentes. Ninguém respirava direito. Mas aos poucos o ritmo cardíaco estabilizou. A pele do bebê voltou a ganhar um tom mais vivo. A tremedeira cessou. Um milagre técnico, talvez. Ou talvez outra coisa. Quando Clara saiu da sala suando e tonta, Max ainda estava lá, olhando para ela como quem pergunta: está tudo bem agora? Ela se agachou e encostou a testa na testa dele, os olhos marejados, a respiração descompassada. Como você soube, ele apenas encostou o focinho na perna dela e ficou ali, imóvel. Horas depois, no começo da manhã, o aviso chegou. A diretoria manteria a ordem de retirada do cão. Era uma decisão irrevogável. Havia sido feita uma denúncia anônima. O jurídico já estava envolvido. Clara discutiu, argumentou, mostrou relatórios. Ninguém quis ouvir. Às 8h15, um carro das zoonoses estacionou diante do hospital. 2 homens desceram com luvas grossas e um laço de captura. Ela correu até o saguão. Não, esperem. Eu vou resolver isso. Mas Max já tinha percebido. Estava de pé, tenso, o rabo imóvel. Um dos homens tentou se aproximar e Clara se colocou na frente. Não encosta nele. Moça, temos uma ordem. Esse cachorro salvou uma vida. Vocês não vão tratá-lo como lixo. A discussão chamou atenção. Pacientes, acompanhantes, funcionários começaram a se aglomerar. É o cachorro do bebê? Foi ele que trouxe o neném? Esse aí é mais gente que muito político. Os olhares se voltaram para Max, e algo começou a mudar no ar. Um enfermeiro tirou o celular do bolso. Começou a filmar. Uma senhora puxou o terço do pescoço. Não deixem levarem ele. A comoção crescia. Alguém gritou do corredor. Onde está a enfermeira Clara? Ela de pé, na frente de Max, com os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Foi quando a médica plantonista saiu da UTI e atravessou o corredor. O bebê estabilizou. Está melhorando. E vocês estão expulsando o cachorro que o trouxe aqui? Os 2 homens das zoonoses hesitaram. Não estavam acostumados a isso. Um deles baixou o laço. O outro suspirou. Moça, só estamos cumprindo ordens. Então cumpram outra. Saiam. Agora. A médica não era apenas chefe de plantão. Era diretora do setor pediátrico. E tinha autoridade. Eles foram embora. Max olhou para Clara, depois para o corredor. E sem fazer alarde, caminhou até a porta da UTI e se deitou outra vez. Mas aquilo era só o começo. No fim daquele mesmo dia, quando o céu já se tornava uma mistura entre ferrugem e chumbo, a calmaria no Hospital Central Valença deu lugar a uma tensão abafada. Clara estava de plantão, mas sua mente vagava. As palavras da médica ainda ecoavam em sua cabeça. Ele está melhorando.
Mesmo assim, algo nela não descansava. Era como se aquela melhora fosse um fio frágil demais para sustentar esperança. Max dormia num canto do corredor, deitado sobre um cobertor fino que uma técnica de enfermagem trouxera de casa. De tempos em tempos, ele levantava as orelhas, farejava o ar e voltava a se deitar. Comia pouco, dormia pouco, mas sempre permanecia ali, entre Clara e a porta da UTI. Foi pouco depois das 21 horas que tudo desabou de novo. A sirene interna tocou 3 vezes. Não era comum. O código significava emergência em área crítica. Clara já corria antes mesmo de entender completamente. Ao entrar na UTI, sentiu o corpo gelar. O bebê estava roxo. 2 médicos e mais uma enfermeira tentavam reverter o quadro. Clara enfiou as luvas e correu para o lado da incubadora. O oxigênio estava conectado, mas o pulmão não reagia. Sinais vitais em queda livre. Os olhos entreabertos, o corpinho frágil em choque. Foi a pior crise desde a chegada. Por quase meia hora, o ambiente virou um campo de guerra silencioso. Palavras rápidas, gestos cirúrgicos, suor na testa de cada profissional. Clara tentava não desmoronar, mas seu coração parecia sair pela boca. A única coisa que conseguia pensar era Max. Onde estava Max? E foi aí que sentiu a ausência. Fim do corredor onde o cão costumava ficar não havia ninguém. Nem o cobertor, nem a tigela de água, nem o som leve das patas no piso. Nada. Ela saiu da UTI com o peito apertado, como se o ar estivesse faltando só para ela. Rodou por todo o hospital, perguntou à recepção, aos seguranças, aos funcionários da limpeza. Ninguém tinha visto Max desde a tarde. Um deles comentou, de forma distraída: "Acho que o vi indo em direção ao estacionamento, com a cabeça baixa." Clara sentiu o chão sumir. Voltou correndo para a área externa. Gritou o nome dele mesmo sabendo que ele não respondia por comandos. Vasculhou atrás de lixeiras, bancos, árvores. Nada. Max tinha desaparecido. Naquela noite ela não conseguiu mais voltar à UTI. Pediu substituição de plantão. Precisava sair. Precisava respirar. E entender por que tudo desmoronava justo agora. Mas mal sabia ela que, dentro do hospital, outra tormenta se armava. Na manhã seguinte, foi chamada à sala da diretoria. 2 pessoas da administração e um representante do Conselho de Ética estavam presentes. Havia uma denúncia, anônima, mais uma vez. Acusavam Clara de colocar em risco a vida dos pacientes ao permitir a permanência de um animal dentro da unidade hospitalar, especialmente próximo à ala neonatal. O relatório anexava fotos, vídeos e depoimentos distorcidos. Alegava contaminação, conduta imprópria, quebra de protocolos. Ela tentou se defender, falou do salvamento, do vínculo, dos sinais que Max parecia pressentir, das melhoras súbitas do bebê sempre que ele se aproximava. "Isso não é científico, Clara", disse uma das diretoras. "Você entende a gravidade?" "Entendo a gravidade de deixar morrer um bebê por orgulho técnico." O silêncio que se seguiu foi gelado. Ela foi afastada temporariamente. Saiu do hospital com o jaleco nas mãos e os olhos nublados. Parou do lado de fora sem saber para onde ir. A cidade ao redor parecia indiferente. Os carros passavam. As pessoas seguiam seus caminhos. E Max sumira como se nunca tivesse existido. A sensação era de que tudo havia sido um sonho breve, um lampejo de milagre entre tantos dias iguais. Ela sentou-se no meio-fio, os cotovelos nos joelhos, a cabeça entre as mãos, e ali, sozinha, sentiu uma ausência que não sabia nomear. Não sabia que naquele exato momento, Max estava escondido, entre as ruínas da padaria abandonada onde tudo começara, sentado ao lado de um poste torto, olhando para o horizonte como se esperasse algo. Ou alguém, mas ele não voltaria tão cedo, nem ela. E o bebê ainda lutava. De onde você está assistindo essa história inspiradora? Comenta aqui e, se sentir no coração, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. O cheiro de ferrugem e pão mofado
ainda impregnava as paredes da antiga padaria, quando Max, com passos lentos e olhos cansados, se levantou do canto onde estivera deitado por quase 2 dias. As costelas marcadas, a pelagem encardida e os olhos baixos diziam tudo. Ele não entendia por que havia sido expulso do lugar onde achava ter encontrado seu novo ninho. Tudo o que conhecia agora era a ausência. Mas algo naquela manhã era diferente. Um vento morno entrou pela fresta da janela quebrada. Trouxe consigo um som conhecido. Não era um latido, nem um choro. Era o eco distante de passos apressados, seguido por uma respiração curta e nervosa. Max levantou as orelhas, farejou o ar e correu. Clara caminhava com pressa, os olhos vasculhando cada canto da rua. Desde que fora afastada, não conseguia dormir. Não pelo hospital, mas por Max. Tinha certeza de que ele estava em algum lugar, esperando, como se soubesse que ela voltaria. No fundo, era ela quem precisava ser encontrada. Foi ao virar a esquina da rua de trás da padaria que o viu. Primeiro a silhueta magra, depois os olhos. Quando Max a viu, parou por um instante. Depois, como quem reconhece um velho lar, veio correndo. Baixou a cabeça, se aproximou devagar e encostou o focinho na perna dela. Clara se agachou e o abraçou com força. Ali, no meio da calçada rachada, chorou como não chorava havia anos. Voltar ao hospital era impossível, mas ficar parada, também. Clara sabia que o bebê seguia lutando. Sabia que Max tinha algo que ninguém mais tinha. A capacidade de sentir, de pressentir, de alertar. Tomou uma decisão. Na manhã seguinte, disfarçada sob um boné e óculos escuros, Clara voltou ao hospital. Não entrou pela frente. Esperou o turno mudar. Entrou pela saída de serviço, como fazia quando esquecia as chaves. Max a acompanhava com a leveza de quem já conhecia os corredores. Ninguém os viu, pelo menos não até chegarem à porta de vidro fosco da UTI. Do outro lado, o bebê estava estável, mas imóvel. Clara encostou a mão no vidro. Max sentou-se ao lado. Ficou ali por longos minutos. Depois deitou-se. Como da primeira vez, foi uma técnica de enfermagem quem os encontrou. Em vez de chamar a segurança, entrou devagar. Olhou para Max. Depois, para Clara. Não disse nada. Só abriu a porta. Clara, com o coração na garganta, entrou na sala. Lavou as mãos, colocou a touca, o jaleco descartável, e se aproximou da incubadora. Max ficou do lado de fora, deitado, mas seus olhos não desgrudavam. Clara olhou o bebê, ainda respirando com ajuda, mas os sinais estavam ali, pequenos, quase imperceptíveis. O batimento mais ritmado, a pele menos arroxeada, e algo nos dedos. Um leve movimento, como se respondesse. Foi quando a médica entrou. Parou na porta. Viu Clara paramentada. E Max deitado calmo. Silêncio. Clara se virou. Encarou a chefe com serenidade. Não vim desafiar protocolo. Vim ouvir um coração, que ainda não desistiu. A médica não respondeu de imediato. Mas também não mandou que saísse. A tensão era como um fio de vidro entre as duas. Foi quando Max se levantou. Aproximou-se da porta, sentou-se diante da incubadora e latiu. Uma vez, baixo, como um sussurro. Naquele exato segundo, o monitor do bebê apitou, batimentos subindo, saturacão melhorando. A técnica prendeu o ar. A médica deu um passo à frente. Clara sentiu as pernas tremerem. Ele ouviu? Murmurou a técnica. O bebê abriu os olhos. Pela primeira vez, a notícia correu pelos corredores como um vento morno que antecede a chuva. O bebê abrira os olhos. Não foi um milagre anunciado em alto-falantes. Foi um sussurro passado de boca em boca. Um espanto calado nos olhos da equipe. Alguns duvidaram. Outros preferiram acreditar. Mas ninguém conseguiu ignorar o fato de que, no mesmo momento em que Max latiu, o monitor disparou. Clara, ainda com o jaleco descartável, permaneceu ao lado da incubadora. O bebê não voltou a fechar os olhos. Ele os mantinha semicerrados, como se tentasse entender o mundo difuso ao redor.
Clara tocou com luvas a ponta dos dedos dele. Pela primeira vez, sentiu um leve aperto em resposta. Não era força, era presença. Na sala ao lado, Max deitava-se com a cabeça encostada à parede de vidro, os olhos fixos no bebê. Respirava devagar, como se sincronizasse seu fôlego com o da pequena vida ali dentro. A médica não mandou ninguém sair, nem chamou a segurança. Ao contrário, ordenou que um lençol fosse trazido para Max, e água. Disse apenas: se ele for ficar, que fique com dignidade. Naquela tarde, uma reavaliação completa foi feita no bebê. Nenhum nome ainda constava na ficha. Apenas NN, encontrado por animal. Mas ali, diante de tantas testemunhas silenciosas, alguém perguntou: e se ele chamasse Ben? Ninguém soube quem sugeriu primeiro, mas o nome ficou. Ben. As horas seguintes se tornaram um ritual. Clara passava os turnos como se nunca tivesse sido afastada. A técnica de enfermagem, que agora chamava Max de colega de plantão, vinha, sempre com pedaços de pão e fiapos de carne escondidos no bolso. Até mesmo o chefe da UTI, homem cético e contido, começou a esboçar um leve sorriso quando via Max à porta da sala. Ben melhorava dia após dia. Começou a movimentar braços e pernas. Chorava de forma mais firme. Abriu os olhos completamente. E numa manhã de domingo, segurou o dedo de Clara com força surpreendente. Ela riu. Depois chorou. Depois riu de novo. O ciclo da esperança se reinstalava em sua alma, costurado com fios de pele, latidos e respirações de criança. Max, por sua vez, também mudava. Passou a aceitar mais carinho, a comer melhor. O pelo, aos poucos, ganhava brilho. Os olhos, antes fundos e desconfiados, agora seguiam Clara com uma ternura silenciosa. Ele a esperava ao final de cada turno. Dormia ao lado da porta. Sabia quando ela ia chegar e quando precisava de silêncio. Naquela semana, Clara recebeu uma ligação da direção. Pediram que comparecesse à administração. Ela foi, o coração acelerado. Clara, sabemos de tudo, disse a diretora sentada à mesa com olhos firmes, mas não frios. Eu assumo qualquer consequência, mas não me arrependo de nada, respondeu Clara com a voz firme. A diretora olhou para o relatório à sua frente. Fechou a pasta devagar. Você que trouxe Max? Clara hesitou por um segundo. Não. Ele trouxe a gente de volta. Silêncio. Então, a diretora suspirou. Vamos reavaliar sua suspensão. Oficialmente você ainda está afastada. Mas não vejo por que não possa voltar à UTI como voluntária. Pelo menos por enquanto. Clara quase caiu da cadeira. Obrigada. Obrigada mesmo. Só mais uma coisa. Claro, se for para continuar, traga o Max. Ele parece dar sorte. Naquela noite, Clara deitou no pequeno colchão que agora mantinha, ao lado da incubadora. Max dormia ao pé da cama improvisada, enroscado num cobertor que ganhara da técnica. Ben, no acrílico, respirava sozinho pela primeira vez. Clara olhou para os dois. Pensou na manhã do saco preto, na padaria mofada, na primeira vez que viu Max carregando aquela vida entre os dentes. E sussurrou: obrigada por não ter desistido, tá, gente? Max não respondeu, mas seu rabo se mexeu. Uma vez. Depois outra. Como quem diz, ainda não acabou. As semanas que seguiram transformaram a rotina do Hospital Central Valença. O que antes era um espaço rígido, onde o silêncio e a ordem reinavam absolutos, agora era atravessado por passos leves e latidos contidos. Max havia se tornado, sem querer, um símbolo, não de milagre, mas de humanidade. As crianças da ala pediátrica passaram a pedir visitas dele. Médicos, anticéticos, paravam no corredor para fazer um afago. Enfermeiros o chamavam pelo nome, como se ele fosse um colega de farda. Um dia, até lhe penduraram um crachá simbólico. Max, apoio emocional. Ben seguia melhorando. Já respirava sem aparelhos, se alimentava por sonda e começava a emitir pequenos sons.
O progresso era lento, mas constante. E em cada marco, Max estava ali, como uma sentinela, um guardião silencioso, atento a cada gesto, cada gemido, cada mudança de cor em sua pele. Clara vivia entre turnos informais e noites mal dormidas, ao lado da incubadora. Mesmo sem salário, mesmo ainda em suspensão formal, ela não arredava pé. A cada pequena vitória de Ben, algo dentro dela se reconstruía. Um pedaço antigo que havia se perdido em outras histórias, outras perdas, voltava a ocupar seu lugar. Mas o passado, como sempre, não se cala por completo. Numa tarde nublada, 2 agentes do Conselho Tutelar apareceram no hospital. Foram discretos, educados, mas firmes. Tinham recebido um comunicado anônimo sobre o caso do bebê encontrado. Queriam informações detalhadas. Histórico médico. Relatos. Clara sentiu o estômago afundar. Sabia o que aquilo significava. A máquina da burocracia começava a girar. E no centro dela, Ben era apenas mais um número a ser alocado. Precisamos entender se há possibilidade de reintegração à família biológica, disse um dos agentes consultando a ficha com o número NN 2025-04. Ele foi abandonado num saco de lixo, deixado para morrer, respondeu Clara, com a voz contida, de quem luta para não explodir. Ainda assim, é nosso dever investigar. Max, ao lado, soltou um rosnado baixo. O agente deu um passo atrás, desconfortável. O cachorro não está autorizado aqui, certo? Ele salvou esse bebê. Você está? O outro agente interveio, tentando acalmar o clima. Só queremos o melhor para a criança. E o melhor é separá-lo de quem o salvou, murmurou Clara sem esperar resposta. Nos dias seguintes, os boatos correram. Fala-se que a criança poderia ser enviada para um abrigo municipal, que uma família em outra cidade se interessara pela adoção, que talvez o bebê fosse levado dali antes mesmo de completar 2 meses. Clara tentava manter a calma, mas seus olhos cansados diziam o contrário. Em silêncio, ela começou a buscar caminhos. Um advogado amigo, um pedido de guarda emergencial, um laudo médico que reforçava o vínculo afetivo estabelecido, mesmo que de forma não convencional. Max também sentia. Deixou de comer por 2 dias. Passava longas horas apenas deitado diante da incubadora, os olhos imóveis, como se aguardasse algo inevitável. Foi então que certa noite, já próximo das 23 horas, Clara ouviu um choro. Não vindo do monitor, mas ali, no ambiente real. Olhou em direção à incubadora. Ben chorava. Não era um choro desesperado. Era um som frágil, mas constante, como um apelo. Max se levantou. Aproximou-se da porta de vidro. Clara correu, calçou as luvas e entrou. Ela o pegou no colo pela primeira vez, sem tubos, sem fios. A pele ainda pálida, mas quente. O choro cessou. Os olhos dele se fixaram nela, por um instante que pareceu durar uma vida inteira. Ei, pequeno, você tá aqui, né? Max latiu. Uma vez, baixo, quase como um sopro. No corredor, 2 médicos observavam em silêncio. Um deles filmava discretamente com o celular. Na manhã seguinte, o vídeo já estava circulando pelas redes sociais. Cachorro que salvou o bebê volta a acalmá-lo no colo da enfermeira que desafiou tudo por ele. Em poucas horas, o hospital se tornava manchete nacional. E agora, todos os olhos se voltavam para Max, e para Ben, e para Clara. Como se o país inteiro, de repente, estivesse pronto para escolher de que lado queria estar. O sol nascia tímido sobre Valença quando Clara chegou ao hospital naquela manhã. A recepção estava incomumente movimentada. Repórteres, câmeras, funcionários nervosos. O vídeo viral havia transformado Max, Ben e Clara em uma história nacional. Mas nem todos estavam preparados para a repercussão. Ao cruzar os corredores, Clara sentia olhares mistos. Admiração, curiosidade, julgamento. O diretor do hospital já havia deixado claro que ela seria oficialmente reintegrada após o alvoroço passar, mas por enquanto não queria mais problemas. Ela ignorou. Ben estava no berçário, agora em um leito normal.
As máquinas tinham sido retiradas na noite anterior. Dormia tranquilo, os braços descobertos, revelando os dedinhos que agora se moviam com força e autonomia. Ao lado da poltrona onde Clara costumava vigiar, Max dormia enrolado como se aquele canto fosse seu lar há muito tempo. Mas não era, porque naquela manhã, uma nova visita aguardava na sala da direção. A equipe do conselho tutelar, acompanhada de uma mulher de blazer rosa e olhar indecifrável. A assistente social do estado. Vieram oficializar a transferência de Ben para um abrigo temporário. Mas ele não é um caso comum, disse Clara, tentando manter a voz firme. Nenhum bebê abandonado é, respondeu a mulher, impessoal. Mas precisamos cumprir a lei. Ele não foi só abandonado, foi condenado. E sobreviveu por causa de 2 laços que vocês não querem reconhecer. Com todo respeito, sentimentos não invalidam protocolos. O abrigo tem estrutura, equipe técnica. Ele não precisa de estrutura. Ele precisa de nós. A tensão se formava como uma nuvem elétrica. A porta se abriu. Um advogado entrou, ofegante. Amigo antigo de Clara. Nas mãos, um pedido de guarda. Emergencial, já protocolado. Com ele, anexos. Laudos médicos, parecer psicológico. O vídeo que comovera o país. O juiz plantonista analisou e concedeu 72 horas de custódia provisória à senhora Clara Costa. Tempo suficiente para abrir o processo formal de adoção. Silêncio. A assistente social pareceu desconcertada por um momento. Leu o papel. Suspirou. Isso será contestado, avisou. Talvez, mas até lá, ele fica comigo. Max, como se entendesse cada palavra, levantou-se e veio até Clara. Sentou-se ao lado dela, olhos atentos, corpo ereto. 3 seres improváveis, 3 sobreviventes. Os dias seguintes foram intensos. Entrevistas, visitas de ONGs, manifestações de apoio online. Uma campanha espontânea se formou. Ben fica com Max. Milhares de pessoas passaram a acompanhar cada passo do processo judicial. Mas, para Clara, o que importava mesmo acontecia dentro de casa. Porque foi ali, numa noite chuvosa, que Ben sorriu pela primeira vez. Porque foi ali, num domingo silencioso, que Max, pela primeira vez na vida, subiu no sofá sem medo. E dormiu com a cabeça encostada nos pés de Clara, enquanto o bebê dormia em seu colo. Porque foi ali, entre mamadeiras e visitas de assistentes sociais, que uma nova família se formava. Sem laços de sangue, mas com laços de escolha. 2 meses depois, o juiz proferiu a sentença. A adoção foi concedida. Max agora tinha carteira de vacinação, chip e até uma medalhinha com seu nome. Era reconhecido legalmente como cão de apoio emocional e símbolo de uma nova campanha pública contra o abandono infantil e animal. E Ben, que nascera entre o descaso e o silêncio, cresceria cercado por uma história que o mundo nunca esqueceria. Clara, ao vê-los brincando na grama do quintal, o menino agora com 4 dentinhos e o cão abanando o rabo, entendeu algo simples. Ela não os havia salvado, eles é que tinham salvado ela. Na parede da sala, acima do berço, pendurava-se uma moldura com uma foto em preto e branco. Era o momento em que Max entrava no hospital com o saco preto na boca. Ao fundo, a porta automática se abrindo. No canto inferior, uma legenda simples. Alguns heróis não usam capa, usam patas. Se essa história te tocou, comenta aqui, embaixo, compartilha com alguém que você ama e se inscreva para continuar recebendo histórias que inspiram e transformam.